A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, do verso 5 ao 8, que diz o seguinte: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo o apóstolo Tiago trazendo uma revelação poderosa. Poderosa a um determinado grupo de cristãos. Ele está falando a respeito da fé. E ele está falando o seguinte, que aquele que pede a Deus tem que pedir com fé e nada duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando eu olho para isso, meus amados irmãos, eu aprendo que é impossível me relacionar com Deus sem fé. A fé é o determinante para que eu possa me relacionar com Deus e possa obter de Deus alguma coisa. A Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível eu me relacionar com Deus. Sem fé é impossível eu agradar a Deus. Sem fé é impossível me aproximar de Deus. Sem fé é impossível alcançar de Deus alguma coisa para a minha vida. A minha oração tem que ter fé, porque se não tiver fé, não é respondida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 24, verso 11 o seguinte. Marcos 11, 24 diz o seguinte. Tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Marcos capítulo 11, verso 24. Então é necessário que eu tenha fé para obter de Deus alguma coisa. É necessário que eu tenha fé para ter a resposta de Deus para a minha vida. É necessário que eu tenha fé para me conectar com Deus, para me relacionar com Deus, para crescer na graça e no conhecimento de Deus, para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Sem fé é impossível me conectar com Deus, sem fé é impossível eu agradar a Deus. Eu vim aqui como homem de Deus para dizer uma coisa para você. Não sejas incrédulo. A incredulidade impede de você se relacionar com Deus. A incredulidade impede de você obter de Deus respostas. A incredulidade impede de você ser abençoado. A incredulidade impede de você crescer na graça e no conhecimento de Deus. A incredulidade te leva sempre ao caminho da perdição, porque somente Cristo é a salvação. E se você não tem fé, você não consegue enxergar Cristo. Se você não tem fé, você não consegue se conectar com Cristo. E se você não enxerga Cristo, se você não se conecta com Cristo, você não pode ter salvação na sua vida. Então que você não deixe com que a incredulidade tome conta do seu coração. E só há uma maneira de você gerar fé no seu coração. É através da leitura da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar fé no teu coração.
É a palavra de Deus que vai fazer com que a sua vida se torne uma vida de fé. A Bíblia diz, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela também vai embora com a ausência da palavra de Deus. Então, para que a gente tenha fé, para se conectar com Deus, para obter respostas de Deus, para alcançar de Deus algo que a gente tanto tem colocado diante dele em oração, é necessário ter fé. Hoje Deus quer lançar por terra toda a incredulidade no teu coração, para que você possa ter a resposta das tuas orações, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que você possa se tornar íntimo de Deus, para que você possa se tornar íntimo de Cristo, para que você possa viver de fé em fé. A Bíblia diz, andemos por fé e não por vista, porque aquele que anda por fé, ele vê o poder de Deus, ele vê o sobrenatural de Deus, ele vê o agir de Deus, ele não se desespera diante de um grande problema. Mas quem anda por vista, ele não consegue enxergar Deus para dar vitória, ele não consegue enxergar o mover de Deus para trazer a solução do seu problema, ele não consegue ver Deus diante do seu problema, que está ali para abençoá-lo, que está ali para erguê-lo, que está ali para dar vitória para ele. Quem vive por vista e não por fé, acaba andando no caminho da incredulidade. É por isso que se desespera diante de um problema. É por isso que se desespera diante de uma luta. É por isso que se desespera diante de uma prova. É por isso que diante de uma palavra que ele recebe, que é uma palavra negativa a respeito de alguém, que alguém deu para ele uma palavra negativa a respeito de algo, ele se desespera, ele precisa de remédios para se acalmar, ele precisa de ajuda médica. Por quê? Porque ele anda por vista, ele não anda por fé. Hoje Deus quer fazer com que você não permita com que a incredulidade entre dentro do teu coração, porque o próprio Deus quer injetar fé no teu coração, para que você possa enxergar Ele diante dessa luta que você está passando, diante dessa prova que você está passando, diante desse problema que você está passando, diante dessa dificuldade que você está passando. Você, em vez de se desesperar, entrar em pânico, você vai confiar e vai descansar em Deus e verá o livramento do Senhor. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje, não permita que nenhuma incredulidade entre dentro do seu coração. Se tem uma coisa que o diabo tenta semear na vida das pessoas, é a incredulidade. Ele tenta levar pessoas até alguém para falar palavras negativas, para gerar um sentimento ruim na pessoa, para fazer com que a pessoa caia na incredulidade, caia na descrença. Mas o diabo não vai conseguir isso na sua vida. E se o diabo tem levantado pessoas para gerar incredulidade no teu coração, toda palavra negativa que te falaram, hoje o Senhor lança por terra no nome do Senhor Jesus. Se existe algum pensamento negativo na tua vida que tem feito com que você entre pelo caminho da incredulidade, hoje o Senhor lança por terra, porque a partir de hoje você vai andar de fé em fé. Você verá que Deus é poderoso, que Deus é na tua vida, que Ele jamais te abandona, que Ele jamais te vira as costas, que Ele jamais te deixa sem o escape de alguma coisa. Eu sei, você que está assistindo esse vídeo agora, está dizendo assim, eu preciso da mão de Deus ao meu favor, eu preciso que o sobrenatural de Deus me alcance, eu preciso do poder de Deus na minha vida, eu preciso que Deus faça algo por mim. E assim diz o Senhor, creia que Deus pode operar o milagre que você precisa, creia que Deus pode operar a vitória que você necessita, creia que Deus pode te entregar agora nas tuas mãos a vitória que você tanto necessita. Por mais que o homem possa ter dito para você que não tem jeito, por mais que o homem possa ter dito para você que acabou, por mais que o homem possa ter dito para você que não tem mais jeito algum, assim diz o Senhor para você, eu é que
tenho a última palavra sobre a tua vida. Se você crê, o impossível vai se tornar possível. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 37, para Deus não há impossível. A Bíblia diz em Marcos capítulo 9, verso 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então crê que Deus pode entrar com providência nessa tua causa e te dar vitória. Crê que Deus pode mudar essa situação. Crê que Deus pode reverter esse quadro. Crê que Deus pode operar esse milagre. Creia! Creia em nome do Senhor Jesus e hoje, a partir de hoje, obtenha o seu milagre, obtenha a sua vitória. Porque hoje Deus me levanta neste lugar para dizer para você que toda incredulidade na tua vida está caindo por terra. Tudo que o diabo semeou para gerar incredulidade no teu coração, para impedir com que você seja vitorioso, para impedir com que você seja mais que vencedor, para impedir com que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, para impedir com que você cresça na intimidade com Deus, a intimidade com Cristo. Hoje Deus lançou por terra toda a incredulidade, tudo aquilo que o diabo fez para gerar incredulidade no teu coração. Hoje o Senhor lança por terra e hoje Deus manda dizer: você vai crer, vai confiar, vai descansar, vai ter paz e verá o meu livramento, verá a vitória que eu te dou, verá o milagre que eu opero na tua vida, verá essa situação que eu vou reverter, verá essa situação que falaram para você que não tem mais jeito, que eu vou reverter. Então receba agora essa palavra vinda do trono de Deus para a tua vida, porque hoje o próprio Deus está dizendo: não deixe com que a incredulidade entre no seu coração e permita com que eu hoje injete fé no teu coração, injete fé na tua vida, encha o teu coração de fé. Ouça essa palavra que eu estou pregando agora para você, ouça essa palavra e deixa essa palavra gerar fé na tua vida, deixa essa palavra gerar fé no teu coração. Eu sei que há pessoas que estão agora ouvindo essa mensagem com causas consideradas impossíveis, pessoas que você já ouviu que perdeu a causa que você está pleiteando, mas Deus manda dizer: eu é que tenho a última palavra, eu é que tenho a última palavra. E por mais que fulano ou Beltrano não obtiveram vitória, a vitória é sua, porque você crê em mim, porque a sua fé está em mim, porque você crê na minha palavra, e eu honro a sua fé, como honrei a fé de Daniel, que entrou numa cova cheia de leões, e os leões podiam devorá-lo, mas eu fechei a boca dos leões, como honrei a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram numa fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, e nenhum dano veio sobre eles, mas eles passearam no meio do fogo comigo. Assim diz o Senhor para você: assim como eu honrei a fé de Gideão, que era considerado pelos seus irmãos um marginal, que era considerado pela sociedade daquela época um marginal, levantei ele como líder, levantei ele como um homem. Gideão, que era considerado uma pessoa por ele mesmo, alguém que não tinha capacidade de fazer nada, alguém que não tinha capacidade de chegar em lugar algum, de chegar em algum lugar, e eu levantei ele como líder daquela nação. Assim diz o Senhor para a tua vida hoje: eu vou honrar a sua fé, eu vou fazer coisas grandes na tua vida, assim como Deus honrou a fé de Jefeté, que foi justamente considerado uma pessoa marginalizada por toda a sociedade, pelos seus próprios irmãos, porque Jefeté era filho de uma prostituta, e Deus levantou ele como líder da nação dele, e fez ele voltar duplamente honrado. Assim Deus vai honrar a tua fé, vai honrar a tua fé diante daqueles que falaram mal de você, diante daqueles que se levantaram contra você, diante daqueles que te marginalizaram, diante daqueles que disseram que você não era nada, que você não era ninguém. Deus vai honrar a tua fé. Deus honrou a fé de Gideão, que se achava o menor da casa do seu pai, que ele era da menor tribo de Israel. Deus honrou a fé de Gideão, levantando ele como líder, dando vitória a ele sobre os midianitas. Deus honrou a fé de Jefeté, levantando ele como líder, alguém marginalizado, alguém que era completamente
preterido pelos seus irmãos, preterido pela sociedade, e Deus levanta ele como líder para dar vitória. Deus vai honrar a tua fé diante daqueles que não acreditaram em você, diante daqueles que se levantaram contra você, diante daqueles que disseram que você não era nada, que você não é ninguém, que você não ia chegar em lugar algum. Deus vai honrar a tua fé. Receba essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Assim como Deus honrou a fé de Moisés, que diante de um mar vermelho, Deus falou para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E o mar se abriu, e ele e o povo de Israel andou pelaquele mar vermelho, e andou no meio daquele mar, e as águas se abriram, e ele andou no meio daquele mar, e a Bíblia diz que eles andaram com os pés enxutos. De tamanho milagre que Deus fez, eles andaram com os pés enxutos no meio do mar. Eles olhavam para o lado, era uma parede de água, olhavam para o outro lado, era outra parede de água, e eles andando no meio do mar. E assim como o povo do Egito veio atrás deles, e Deus mandou que Moisés estendesse a mão e o mar se fechasse, e todos aqueles egípcios que vieram atrás deles acabaram morrendo afogados, mas o povo de Israel passou pelo meio do mar. Assim vai acontecer na tua vida. Assim diz o Senhor: eu vou honrar a tua fé, e eu não vou permitir com que aqueles que desejam o teu mal possam fazer mal a você, com que aqueles que estão contra a sua vida possam conseguir fazer alguma coisa contra a sua vida, porque eu vou honrar a tua fé. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus honrou a fé de José. José foi levantado por Deus logo que Moisés parte, logo que Moisés morre. Deus levanta Josué. Deus levanta Josué. Deus honra a fé de Josué. Deus honra a fé de Josué. Assim que Moisés morre, Deus levanta Josué como líder de Israel. E Deus fala para ele: eu serei contigo, não temas. Assim diz o Senhor: eu sou contigo, não temas. Receba essa palavra. Deus levantou Josué para liderar depois de um grande líder. Imagina só, Josué olha para Moisés, tem Moisés como exemplo, e de repente ele vê que aquele líder parte, Deus leva aquele líder, e agora ele é que tem que liderar Israel. Imagina todos os medos internos que Josué teve, de dizer assim: como é que eu vou liderar sobre essa nação agora? Eles tinham Moisés como líder, e agora eu tenho que liderar essa nação. Aí Deus chama Josué e fala: olha, Josué, eu sou contigo, Josué. Josué, eu sou contigo. Não temas, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que você andares. E assim Deus levanta Josué para liderar uma nação. Deus cura Josué de todos os medos internos que Josué tinha. Deus vai lá nos medos internos de Josué e cura ele de todos os medos internos que ele tinha, capacita ele para uma grande obra. E assim diz o Senhor: eu estou hoje curando você de todos os medos internos que você tem, e estou capacitando você para uma grande obra, para um grande chamado que eu tenho na tua vida. Receba essa palavra. Josué tremeu diante da chamada. Josué tremeu diante da grande chamada que Deus tinha para a vida dele. Mas Deus falou para ele: Josué, não temas, porque eu sou contigo e serei contigo por onde você andar. Josué, eu sou contigo, Josué. Assim diz o Senhor para você: eu sou contigo. Deus cura Josué de todos os medos internos e levanta ele como um grande líder de Israel, como alguém que coloca o povo na terra que Deus prometeu, na terra da promessa. Assim diz o Senhor: eu te capacito para uma grande chamada, eu te capacito para uma grande obra e curo você de todos os medos que você tem, de toda ansiedade que existe dentro de você, de tudo aquilo que te faz temer, de tudo aquilo que te faz sentir incapacitado
eu curo você e levanto você para uma grande obra. Assim diz o Senhor. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você é o próximo Josué que Deus está levantando. Você crê nisso? Você é o próximo Josué que Deus está levantando. Alguém com uma grande chamada, alguém com um grande ministério, alguém que Deus cura internamente e capacita para a grande obra, para a grande chamada que Deus tem. Porque assim diz o Senhor, eu vou te levantar com ousadia, com coragem, com intrepidez e com autoridade na face dessa terra. Então receba essa palavra aí agora em nome do Senhor Jesus. O Senhor cura você de tudo aquilo que te faz sentir incapacitado para a obra que Ele tem na tua vida. Ele te levanta para um grande ministério, para uma grande chamada que Ele tem na tua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus honrou a fé de Moisés, Deus honrou a fé de Josué, Deus honrou a fé de Abraão. Se a gente lembrar do que Deus fez, Deus dá a Abraão o filho da promessa, o filho tão esperado que era Isaac. E Deus chega para Abraão e fala, Abraão, prega teu filho, teu único filho, e vai sacrificar ele. Imagina Abraão ouvir isso de Deus. Mas Abraão não questionou a Deus. Abraão não murmurou. Abraão fez aquilo que Deus mandou. Mas ele sabia dentro dele que Deus ia livrar o filho dele. Porque quando ele está indo com os seus servos, ele diz assim para os servos, vocês fiquem aqui, que eu e o menino iremos, vamos adorar e voltaremos. Ele sabia que ele ia voltar com o filho dele. Ele sabia que Deus não ia permitir com que o filho dele morresse. Sabe por quê? Porque ele estava pronto para fazer a vontade de Deus, independente de que vontade fosse. Ele iria fazer a vontade de Deus. E ele sabia que Deus sabia que ele iria fazer a vontade de Deus. E por isso ele tinha certeza que Deus iria honrar a fé dele e ele ia voltar com o filho dele. Quando nós estamos dispostos a obedecer, doa o que doer e custe o que custar, pagando o preço que for, Deus honra a nossa fé. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus honrou a fé de Abraão, porque ele sabia que Abraão estava disposto a fazer o que Deus queria e não ia questionar a Deus. Deus vai honrar a tua fé se você estiver disposto a fazer o que Deus quer, sem questioná-lo. Pode ter certeza, Deus vai honrar a tua fé. Deus vai operar o milagre que você precisa. Deus vai te dar a bênção que você necessita. Receba essa palavra aí agora em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus está falando para você. Se você acreditar, se você crer, se você não duvidar, eu vou honrar a sua fé. Assim diz o Senhor. Deus honrou a fé de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E quando a mulher de Potifar, que era o senhor de José, cujo José trabalhava na casa de Potifar, tentou ter relações com José, José corre daquela mulher, não permite com que aquela mulher tenha relações com ele, e ele disse o seguinte, que muito me deixa impressionado: pecaria eu contra Deus? Olha que homem de fé. Se alguém tinha tudo para perder a fé, esse alguém era José. Por quê? Porque ele foi jogado dentro de uma cisterna. Quando os irmãos tiraram ele daquela cisterna, venderam ele como escravo para o Egito. José poderia ser uma pessoa completamente revoltada. Revoltada com Deus, revoltada com a família, revoltada com tudo e com todos. Mas José em todo momento foi fiel a Deus. José não permitiu com que os seus traumas fizessem com que ele abandonasse o seu Deus. José não permitiu com que os seus traumas abalassem a sua fé. E assim diz o Senhor, diante de toda a luta que você está passando, diante de toda a prova que você está passando, diante de tudo isso que você está vivendo,
Não permita que nada disso venha roubar a sua fé. Não permita que nada do que você está passando hoje venha fazer com que você perca a sua fé. José tinha tudo para perder a fé dele. José tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. Imagina, ele era filho de Jacó. Jacó tinha dado para ele uma túnica de várias cores. José tinha tudo para se revoltar, porque os irmãos dele o traíram, o venderam. Ele poderia ser uma pessoa revoltada, ele poderia ser uma pessoa que não tinha fé nenhuma em Deus, mas nenhum trauma da vida de José afastou ele de Deus. Nenhum trauma da vida de José fez ele perder a fé no Senhor. E eu quero aqui dizer, eu não sei qual foi os traumas que você passou. Eu não sei qual foi os traumas que você viveu. Mas eu quero aqui dizer para você, não permita com que os seus traumas te afaste de Deus. Não permita com que os seus traumas façam você perder a fé nesse Deus todo-poderoso, tremendo e maravilhoso. Eu quero hoje profetizar para a tua vida que a unção de Deus está descendo sobre você. A unção do Deus Todo-Poderoso, do Deus glorioso, do Deus tremendo está descendo sobre a tua vida, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo avivamento, lançando por terra toda incredulidade no teu coração e levantando você hoje com uma fé inabalável. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra aí agora em nome de Jesus. A unção de Deus está descendo sobre a tua vida. O poder de Deus está descendo sobre a tua vida. A glória de Deus está descendo sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus é sobre a tua vida e agora, te renovando, te restaurando, te avivando e te levantando com uma fé inabalável. Receba essa palavra aí agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que José, por ter fugido da mulher de Potifar, ela por vingança engana Potifar e José é lançado no calabouço. José é lançado numa prisão. E a Bíblia diz que José prosperou na prisão. Olha que coisa tremenda. José dentro da prisão prosperou. A Bíblia diz que José interpretou os sonhos dentro da prisão. Ele interpretou o sonho do padeiro, ele interpretou o sonho do copeiro. A Bíblia diz que por interpretar os sonhos, o copeiro volta para o palácio real e o padeiro infelizmente morre, porque essa era a interpretação do sonho. Mas a Bíblia diz que quando esse copeiro está voltando para o palácio real, assim como José tinha interpretado o sonho dele, José falou para ele, quando você chegar lá, não se esquece de mim. E sabe o que acontece? Quando o copeiro chega lá, quando o copeiro volta para o palácio, o copeiro se esquece de José. Mas José continua na prisão, servindo ao Senhor, sendo fiel a Deus. E mesmo tendo sido mandado para a prisão injustamente, ele não perdeu a fé no seu Deus. Ele estava ali, dentro da prisão, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Ele estava ali dentro da prisão, sendo fiel ao Senhor. Nada do que José passou fez ele perder a fé, nada do que José passou fez ele abandonar a Deus. Muito pelo contrário, cada vez mais ele ficava mais firme na presença de Deus. E mesmo tendo interpretado o sonho do copeiro, o copeiro esquecendo dele, ele não ficou uma pessoa revoltada, ele não ficou uma pessoa chateada, ele não ficou uma pessoa infeliz, ele continuou servindo a Deus com alegria. Às vezes coisas que a gente acha que são ruins, que estão acontecendo na nossa vida, está só nos preparando para um grande propósito que Deus tem para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de José ir parar no Egito, está preso lá na prisão, há anos atrás, José tinha sonhado. José tinha sonhado que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. José tinha sonhado que os feixes de trigo se curvavam diante dele.
E aquilo mostrava um propósito que Deus tinha na vida de José, de fazer ele maior do que todos os seus irmãos, de fazer ele alguém que ia trazer a salvação para Israel num período de escassez. Se José não fosse para o Egito, José jamais se tornaria amigo de Faraó, porque a Bíblia diz que Faraó teve um sonho que ninguém pode interpretar. Então aquele copeiro que tinha esquecido de José, fala para Faraó, tem um homem lá na cadeia que interpretou o meu sonho, ele pode interpretar o sonho do Senhor. Faraó então manda chamar José. José é retirado da cadeia e é levado até a presença de Faraó e interpreta o sonho de Faraó. E o sonho de Faraó eram 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as vacas magras comiam as gordas e ele não entendia nada do que estava acontecendo. Depois 7 espigas boas e 7 espigas ruins que comiam as boas. E Faraó não entendia nada do sonho, não entendia nada da interpretação. Ninguém podia interpretar aquele sonho, mas José foi lá e interpreta aquele sonho e fala para ele, ó, haverá 7 anos de fartura e haverá 7 anos de escassez. Que o Senhor então coloque alguém com sabedoria para administrar sobre esses 7 anos de fartura, para quando chegar o período da escassez, o Egito está farto, o Egito ter reservas. E Faraó diz então, não há outra pessoa aqui que possa fazer isso do que você. A Bíblia diz que Faraó tira o anel dele e dá para José. Faraó manda vestir José e coloca ele como governador do Egito. E Faraó falou, somente no trono eu serei maior do que tu, e você vai governar sobre todo esse Egito. Imagina se José tivesse se revoltado no meio do percurso. Ele jamais alcançaria aquilo que Deus tinha preparado para ele. Sabe de uma coisa? Grandes lutas nos preparam para grandes exaltações, grandes tribulações, grandes problemas que vêm na nossa vida nos preparam para a grande exaltação que Deus tem para a gente. Você que está passando por uma grande luta, por uma grande prova, não reclama não, não murmura não. Não perca a sua fé no Senhor. Saiba de uma coisa, tudo isso está te preparando para uma grande exaltação que Deus tem para a tua vida. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E assim diz o Senhor para você. Creia que eu estou contigo. No meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa adversidade, no meio desse problema, eu estou contigo, diz o Senhor. A Bíblia diz que Faraó manda vestir José com todos os trajes do governador e manda que um carro leve José pelo Egito e todos se dobrem diante de José. E aí eu fico pensando, José passando em frente à casa de Potifar. E a mulher de Potifar, e Potifar tem que se ajoelhar diante de José. Aqueles que se levantaram injustamente contra ele, que colocaram ele injustamente na cadeia, agora tem que se curvar diante de José. Sabe que assim diz o Senhor para você, não para a tua glória, mas para a minha glória. Eu vou te exaltar diante de todos aqueles que se levantaram de maneira injusta contra a tua vida. Porque eles vão ter que ver que eu sou fiel na vida daquele que é fiel a mim. Eu faço coisas grandes, tremendas e maravilhosas na vida daquele que é fiel a mim. Eu mudo, eu transformo, eu exalto aquele que é fiel a mim. Então todos aqueles que se levantaram de maneira injusta contra a tua vida vão ter que ver a glória de Deus na tua vida, a grande exaltação que Deus vai te dar para a glória de Deus, não sua. E se você não murmurar, não reclamar, não questionar, mas permanecer fiel ao Senhor o tempo todo, assim como José permaneceu, pode ter certeza que Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar para a glória dele, Deus vai lançar todo o mal que fizeram contra a tua vida por terra e vai mostrar para todos aqueles que se levantaram contra você que ele é fiel e ele é fiel na tua vida, que ele te exalta para a glória dele, que ele te honra para a glória dele, que ele, o Senhor, exalta, que ele, o Senhor, exalta, honra
aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que não perdem a fé, aqueles que não entram pelo caminho da incredulidade, aqueles que não murmuram, aqueles que não questionam, aqueles que não praguejam, aqueles que não abandonam a Deus, mas permanecem fiéis a Deus. Em todo momento que está passando, a esse Deus mostra para todos aqueles que se levantaram que Deus exalta quem é fiel a Ele no pouco. Deus coloca sobre o muito. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você seja fiel a Deus no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. E o muito de Deus, que a gente tanto aguarda ainda vai acontecer. Porque um dia a trombeta vai soar. E nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor nos ares. Estaremos para sempre com Jesus. Glória a Deus. Mas para isso não podemos perder a fé. Para isso temos que permanecer fiéis ao Senhor em todo o tempo, em todo momento. No momento de luta, no momento de prova, no momento de tribulação, no momento de angústia, nós temos que estar ali com fé em Deus, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar, apenas confiar e descansar em Deus. Que Deus vai nos dar vitória em todas as lutas que passamos, que Deus vai nos exaltar diante de todos aqueles que se levantaram contra nós para a glória dele, e que a grande exaltação de Deus ainda virá, que estaremos para sempre com o nosso Deus nos ares, estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Seja fiel ao Senhor, nunca perca a sua fé, continue crendo mesmo diante do impossível, e Deus vai honrar a tua fé, vai glorificar o nome dele na tua vida, vai te exaltar diante daqueles que se levantaram contra você para mostrar que ele é Deus que exalta quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, para a glória dele. E em breve, muito em breve, estaremos com ele para sempre no reino da sua glória. Creia, receba essa palavra, que essa palavra encha o teu coração, que você hoje pegue essa palavra e coloque dentro do teu coração, que você possa viver essa palavra todos os dias da sua vida, que nos momentos de maior dificuldade da sua vida você possa lembrar dessa palavra e diga: eu não vou perder a minha fé, eu vou continuar crendo, eu vou continuar exaltando a Deus, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor e eu verei o livramento do Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem aqui orando com você o Pai Nosso, e depois eu vou orar pela tua vida, amém? Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça e ore o Pai Nosso comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, receba essa oração em nome de Jesus. Com as palmas da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Senhor, que essas pessoas, meu Pai, possam ser alcançados agora. Possam ser, ó Pai, alcançadas agora pela tua palavra. E que a tua palavra possa gerar fé no coração de cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que essas pessoas, Senhor, meu Deus e meu Pai, sejam renovadas agora, sejam restauradas agora, sejam avivadas agora pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, enche essas pessoas com o teu Espírito Santo, produza fé no coração dessas pessoas através, ó Pai, da sua palavra que foi pregada. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas possam permanecer firmes na tua presença e diante de todos os problemas e lutas que elas estão passando, que elas permaneçam firmes na tua presença, sem perder a fé, fiéis a ti, Jesus, e que elas possam ver o grande livramento do Senhor, que elas possam ver o Senhor exaltando elas para a tua glória, meu Pai, e que elas possam ver, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é fiel na vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, de todos aqueles
aqueles, Senhor meu Deus, meu Pai, que se rendem ao Senhor, eles desfrutam, Senhor meu Deus, meu Pai, da tua fidelidade, porque o Senhor é fiel, independente da gente ser fiel, mas todos aqueles, ó Pai, que desfrutam, Senhor, da tua fidelidade, são aqueles que são fiéis ao Senhor, porque, Senhor meu Deus, meu Pai, colocam diante de ti, Senhor meu Deus, meu Pai, a fé no Senhor, e por isso eles veem o Senhor, meu Deus, meu Pai, honrando eles, abençoando eles. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que cada um, Senhor meu Deus, meu Pai, que está assistindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados, ó Pai, que eles possam ver, Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o livramento, que eles possam ver a vitória, que eles possam ver o milagre, que eles possam ver a bênção, que eles possam ver a resposta que eles tanto precisam, Senhor, e que eles possam, Senhor meu Deus, meu Pai, permanecer fiéis ao Senhor em todo o tempo, em todo momento, que através dessa mensagem, meu Pai, eles possam ser fortalecidos e mesmo diante das maiores lutas e dificuldades que estão passando, permanecer fiéis ao Senhor até o fim, porque a tua palavra fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Senhor meu Deus, meu Pai, aqueles que são fiéis ao Senhor, venha a tua bênção, venha o teu milagre, venha, Senhor meu Deus, meu Pai, a tua fidelidade sobre a vida deles, e que eles possam ver, Senhor meu Deus, meu Pai, o teu poder sobre a vida deles, a tua glória sobre a vida deles, que eles nunca percam a fé, que eles permaneçam fiéis ao Senhor em todo o tempo, para sempre, até, Senhor meu Deus, meu Pai, o Senhor chamar cada um deles. Assim eu abençoo cada pessoa, Senhor, eu abençoo cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, profetizando renovo, restauração, poder, fogo, glória, unção, profetizando, Senhor meu Deus, meu Pai, sobre a vida de cada um deles, o teu Espírito Santo envolvendo cada um deles. Assim eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Meu irmão, que Deus te abençoe ricamente, que você possa espalhar essa mensagem, que você possa compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, para que o Evangelho de Cristo seja anunciado e vidas venham ser ricamente abençoadas. Deus continue te abençoando. A paz de Cristo.